Voltando já com linha de frente, a continuação da conversa com a deputada estadual Lívia Santana, pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PCdoB. Já falamos de vários temas, falamos sobre racismo, falamos sobre a presença das mulheres na política, falamos sobre a brutal desigualdade social, racial, que a principal capital negra do Ocidente, aqui da América, Salvador, enfrenta. Estamos nessa luta. E agora eu quero perguntar a Lívia Santana sobre política, diretamente, sobre a campanha. Na verdade, quem vai fazer a pergunta, Olívia, é o gerente de jornalismo, comentarista de política da Aratu, Matheus Carvalho. Me parece que ele quer saber sobre o vice-prefeito e candidato da situação, Bruno Reis. Matheus, qual a pergunta difícil que você tem para a Lívia Santana? Candidato Lívia Santana, muito obrigado pela presença aqui no Linha de Frente. A senhora já declarou em entrevista que o candidato do prefeito, o candidato Bruno Reis, era insosso e artificializado. Além dessas duas críticas, quais outras a senhora apontaria no candidato da situação e qual a avaliação que a senhora faz da prefeitura Assemineto, dos 2 mandatos aí do prefeito Assemineto? Quais as maiores críticas à gestão dele? Então, Matheus, eu quero dizer que em relação ao Bruno Reis, eu sinto que falta uma capacidade de liderar o projeto para a nossa cidade, para Salvador. Eu sinto ele muito dependente da liderança do prefeito ACM Neto. Não conheço suas ideias próprias, não conheço suas ações próprias, descoladas do prefeito. Portanto, não reconheço no candidato Bruno Reis essa capacidade de liderar um projeto para a cidade de Salvador. A minha principal crítica ao prefeito ACM Neto é a sua falta de determinação, de vontade política, de enfrentar as desigualdades socioeconômicas de Salvador, de dar oportunidades para que novos negócios, novos empreendimentos, novas empresas possam ser partícipes de um projeto de desenvolvimento. Qual a estratégia de desenvolvimento econômico do prefeito ACM Neto para a cidade de Salvador? A gente viu aqui os dados, não é? Desemprego é crescente não só por causa da pandemia, antes mesmo da pandemia. Qual foi a política de qualificação de mão de obra, não é, da população de Salvador desenvolvida pelo prefeito ACM Neto? O que foi oferecido para 1/4 da população que nem sequer tem o ensino fundamental, ou melhor, que no máximo tem o ensino fundamental, não é? Analfabetas, pessoas que não tiveram acesso à educação e que simplesmente se passa um recibo, não é, legitimando a desigualdade. Qual foi o gesto estruturante do prefeito na direção do subúrbio de Salvador? Uma renda brutalmente desigual, quando você compara a renda da população do subúrbio com a população da Orla Atlântica, é uma situação insuportável. E o que é que foi oferecido do ponto de vista de atração, não é, de investimentos mais robustos para a região do subúrbio, a trazer, inclusive, não só a qualidade da educação municipal, de implantação de creches, não é, que é fundamental, tem que regionalizar. Nós precisamos de creches no subúrbio, precisamos de creches no miolo de Salvador, não é, Cajazeiras, não é, para que essas mães, essas famílias tenham espaços educacionais para os seus filhos, para suas filhas. A estratégia de desenvolvimento de mão de obra especializada que nós precisamos ter. Se não fosse, vai ficando cada vez mais impossível de ser vencido, porque a gente está na era da inteligência artificial. A gente está numa situação onde a tecnologia puxa a concentração da riqueza para um polo. E, enquanto isso, as pessoas que estão na base da pirâmide, elas continuam apartadas de oportunidades educacionais, de qualificação de mão de obra,
não é, de investimentos, não tem nenhuma política de microcrédito em Salvador. Eu mesmo, quando fui secretária, a gente discutia isso, por que Salvador não adere a uma política de microcrédito, né, quando eu fui secretária de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, no governo do Estado, sempre dificultando. Então, eu acho que nós temos, sim, que discutir mais do que uma capa. Nós precisamos de Salvador, não uma política superficial. Nós precisamos ir a fundo, enxergar Salvador, as desigualdades brutais que Salvador tem, essa cidade favelizada, que se não fosse o governo do Estado, que investiu mais de 170 milhões em contenção de encostas, talvez a gente tivesse mais mortes do que o que a gente tem. Quando eu vi aquela menina, aquela trabalhadora doméstica que morreu soterrada com a sua netinha em Águas Claras, gente, isso é um absurdo. Salvador precisa de uma política de urbanização de favelas, precisa encarar as dificuldades que o nosso povo vive. Essas habitações favelizadas, precárias, você pega um avião, olha para baixo, Salvador é uma favela só, com uma franja de prédio na Orla Atlântica. O que é isso? Como é que pode dizer que está tudo bem? Não está tudo bem. Deputada estadual Olívia Santana, pré-candidata. A senhora mencionou aí também a questão da gestão do prefeito Assemineto. Eu fiquei interessado, bastante interessado, inclusive, em saber qual seria o orçamento da prefeitura para o ano que vem. Porque o prefeito, fazendo o sucessor ou não fazendo o sucessor, ele deixa um orçamento previsto para o próximo gestor, próxima gestora. E está lá no orçamento 6 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões, seriam para obras de investimento. Caso a senhora seja eleita prefeita, esse valor seria um bônus para começar bem o trabalho, e como a senhora investiria esse 1 bilhão na capital? Então, Pablo, primeiro que é preciso rever. O prefeito não fez uma atualização da previsão orçamentária considerando a pandemia. A pandemia é um fato nas nossas vidas, não é um fato que abala o planeta. Então, você não pode fazer uma previsão orçamentária desconsiderando o impacto que a pandemia terá. Então, o orçamento vai ter que ser reavaliado, porque o orçamento depende da arrecadação, da capacidade de arrecadação do município. Então, é preciso ter muito cuidado com as pegadinhas, não é? Com essa situação de jogar para frente um orçamento que depois não corresponda à capacidade real de arrecadação que o município tem. Por outro lado, eu tenho a firme disposição de, sim, redefinir prioridades no orçamento de Salvador. Eu entendo que há uma necessidade real de investirmos, de atrairmos investimentos, não só de emendas parlamentares, além do que se arrecada na cidade. A pactuação com o legislativo é fundamental, de buscar as bancadas que a gente tem, que apoiam, que pode trazer, sim, financiamento para a cidade, atrair recursos internacionais. Nós temos que ter uma agenda arrojada nessa direção, muitas vezes tomar empréstimos, sim, e com foco naquilo que é fundamental. Quando eu digo que eu tenho, em Salvador, tem as zonas especiais de interesse social, e nunca a prefeitura fez sequer um planejamento para essas zonas. Né? Mais da metade da população vive nesses lugares, que são precários, que dependem de investimentos, de infraestrutura. Então, eu quero fazer uma gestão planejada a partir de quais são as principais necessidades que a cidade tem. Não pode ninguém mais morrer porque está despencando ladeira abaixo, porque não tem uma política de urbanização de favelas, que é mais do que botar uma geomanta. Ninguém faz isso com os bairros nobres, não é? Os bairros ricos. Quando se vai fazer uma intervenção,
um bairro rico, são milhões investidos nas calçadas, né? Eu acho que a cidade tem que ser bonita, de uma ponta à outra, da orla ao subúrbio. Então, as minhas prioridades vão dizer respeito à sobrevivência das pessoas, a garantir a vida das pessoas, mas mais do que isso, garantir o desenvolvimento socioeconômico que a população de Salvador precisa ter. Essa cidade linda, que tem a cidade alta e que tem a cidade baixa, não pode reproduzir no aspecto social esses dois andares, de uma maneira tão absurda que não vai ter elevador que resolva. Nós temos que garantir a aproximação de baixo para cima. Eu tenho feito a pré-campanha com o slogan "Bote fé na igualdade". Eu acredito que é possível, sim, articular as inteligências da cidade. Muita gente, Pablo, que pode ajudar, que pode contribuir, que tem colaborado com o Pensar Salvador numa perspectiva desenvolvimentista. Acho que não tem espaço, porque o espaço da gestão são os amigos dos amigos dos amigos. As empresas do primo, a empresa do parente. Não pode ser assim. Salvador tem que ser democratizada, não é? Para a gente garantir o bem-estar não só para uns, mas o bem-estar precisa ser para todos e para todas. Eu vou saber lidar com o orçamento. Eu fui da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Salvador, portanto, tenho uma experiência também. Tem a equipe técnica, o gestor não precisa saber todas as coisas, mas ele tem que ter capacidade de escolher os melhores técnicos, as melhores técnicas para servir a um projeto público que estabeleça um novo pacto social para a nossa cidade. A Olívia Santana, como secretária de Políticas para as Mulheres, foi fundamental para a implantação da Ronda Maria da Penha. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, junto com a Secretaria de Segurança Pública, fizeram o projeto ser implementado. E na Ronda Maria da Penha, a Major Denise se destacou ao ponto de ser hoje a pré-candidata do PT à mesma prefeitura que a senhora também ambiciona. Qual a avaliação que Olívia Santana faz sobre o trabalho da Major Denise lá na Ronda Maria da Penha e agora na política? E a senhora acha que ela teve alguma vantagem do ponto de vista da afeição do governador? Poderia também dedicar ao PCdoB uma parte dessa afeição? Olha só, Pablo, o PT fez suas escolhas, não é? Levando em conta o projeto petista, não é? Os interesses estrito sensu do Partido dos Trabalhadores. As outras forças políticas, inclusive, ressentem de uma atenção maior para um projeto do campo democrático e popular. Eu não avalio a política apenas do ponto de vista pessoal, não é particularista. Eu avalio a política como um projeto de um campo, não é, que pode trazer melhor desenvolvimento, um melhor bem-estar, uma melhor experiência para a cidade. Então, não só eu, Lídice, o Bacelar, outros, né, que também estamos no projeto do governador. O governador não ganhou a eleição sozinho, ele ganhou com um arco de forças políticas, que o fez chegar lá, assim como o Wagner, né, chegou. E eu tenho muito orgulho de ter sido parte de toda essa trajetória tanto do ponto de vista nacional, a militância do PCdoB, todo o investimento que nós também fizemos enquanto partido, e hoje essa experiência que me orgulha na Bahia. Tenho muito orgulho de ter sido secretária do governador, né, da sua equipe, né, ser parte da sua equipe, e de ter, sim, na Secretaria da Mulher implantado a Ronda Maria da Penha. Eu vi o discurso do secretário Maurício Barbosa na celebração dos 5 anos da Ronda, e ele relatando o que de fato aconteceu, a minha ligação para ele, a apresentação do projeto.
e a Secretaria de Segurança Pública topou, sim, implantar. Num primeiro momento, a comandante da Ronda foi a capitã Paula, a Major Denise era da equipe, não é, da SPM, antes, na gestão da secretária anterior, mas naquele momento ela não estava, e a gente fez a Ronda sob a liderança da capitã Paula. Depois, a gente sempre teve uma relação muito positiva, respeitosa com a Major Denise. Ela foi a comandante da Ronda, eu fui a presidenta do comitê gestor da Ronda, porque a Ronda tem toda uma política estruturada a partir da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, a Major Denise tem essa experiência, né, no que diz respeito à Ronda Maria da Penha. Mas eu entendo que Salvador é um desafio de governar uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. E, portanto, me coloco nessa posição com todo respeito à Major, com respeito à Lídice, com respeito a Bacelar, a todos os candidatos e candidatas do nosso campo. Mas eu já disse aqui o que entendo que Salvador precisa. E eu considero que tem uma expectativa e acho que vai acontecer, que o governador, na hora H, ele vai compreender que o projeto dele não é apenas o PT. O projeto dele é um projeto de todos esses segmentos que o apoiam, esses partidos que o apoiam e que, portanto, trabalham no mesmo campo da luta política que o Partido dos Trabalhadores também trabalha. E nós vamos ter, sim, essa influência, esse apoio, não é, da liderança maior do nosso projeto, que é o governador Rui Costa, que vem conduzindo muito bem o enfrentamento à pandemia na Bahia, reduzindo perdas, reduzindo os danos e fazendo um trabalho brilhante, e eu tenho orgulho de ter também dado a minha colaboração para esse governo de êxito. Não só eu, pessoalmente, mas, sobretudo, o PCdoB, que vem acompanhando essa experiência desde sempre. Deputada estadual Olívia Santana foi nossa convidada de hoje aqui no Linha de Frente. Como eu faço com todos, deputada, vou deixar 30 segundos para a senhora convencer os soteropolitanos de que é o melhor nome para assumir a prefeitura, o Palácio Tomé de Souza, a partir de 1º de janeiro de 2021. Fique à vontade. Bom, o que eu tenho a dizer à população de Salvador é pedir essa chance, que dê uma chance para uma filha do povo, uma mulher negra, com experiência política, com experiência de gestão, com experiência no legislativo, nos movimentos sociais, para que a gente possa construir em Salvador uma cidade mais justa, uma cidade mais humana, uma cidade de igualdade. Bote fé na igualdade. Dá uma chance para a gente. Muito obrigado, deputada Olívia Santana. Boa sorte na pré-campanha e na campanha. Esse é o Linha de Frente, ajudando o cidadão a escolher melhor os seus candidatos que podem levar à frente o rumo de cada um dos municípios baianos. A gente volta sempre com um novo entrevistado para fazer um debate sadio e democrático. Eu sou Pablo Reis, com o apoio técnico de Everton do Vale e produção de Cris Almeida. Encerro mais essa edição do Linha de Frente agradecendo a companhia de todos. Um abraço e até o próximo encontro. Tá ok? Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu. Neste ano de 2020, estamos querendo conversar com políticos, candidatos, pré-candidatos, para entender as propostas de cada um e ajudar o eleitor de Salvador e de outras cidades do interior da Bahia
a escolher melhor o seu prefeito ou prefeita a partir de 2021. Eu sou Pablo Reis e com o trabalho técnico de Everton do Vale, produção de Cris Almeida, vamos conversar nesse momento com a pré-candidata pelo PCdoB, Maria Olívia Santana. Seja bem-vinda, Olívia Santana, é um prazer conversar com a senhora. Olá, Pablo, prazer é todo meu. Eu quero aqui saudar você, saudar todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Dizer que é um prazer estar aqui, né, no Linha de Frente, discutindo Salvador e as nossas perspectivas para a nossa cidade. Vamos conversar muito sobre Salvador, vamos conversar sobre educação, sobre segurança pública, sobre emprego. São temas que a gente pode ter no dia a dia para a comunidade. Mas eu quero começar essa conversa falando com a senhora, que inclusive é uma das fundadoras da UNegro. Quero começar essa conversa falando sobre racismo. É um tema importante que precisa ser debatido. Os Estados Unidos estão tendo vários episódios dessa deflagração de conflitos raciais. Eu quero começar a nossa conversa perguntando, como pesquisadora, como estudiosa, como mulher preta, a diferença no racismo praticado nos Estados Unidos para o racismo brasileiro? E se houver diferença, as nossas formas de luta são diferentes também? Então, Pablo, essa é uma pergunta muito importante, porque, de fato, há sim diferenças, não é? O racismo nos Estados Unidos é uma ideologia de dominação praticada de uma maneira e no Brasil é de outra maneira. Ou seja, o racismo nos Estados Unidos ele é muito centrado no genótipo das pessoas, na origem das pessoas. Então, ninguém tem dúvida sobre quem é e quem não é negro nos Estados Unidos, não é? Diz respeito assim, a uma linhagem, digamos assim, né? Há uma ideia de que você mesmo que tem a pele clara, o fenótipo é importante, mas não te separa do grupo étnico-racial negro. No Brasil é diferente. No Brasil nós temos um colorismo, uma espécie de racismo cromático. Então, o que pesa mais é exatamente o fenótipo, o que você apresenta, a sua cor de pele, as suas características. Então, é isso que vai determinar se você vai sofrer mais ou não vai com o racismo, né? Não diz respeito à sua origem étnico-racial familiar. Ninguém vai lhe perguntar se a sua avó é branca ou sua avó é negra, não é? É a sua imagem que será atacada, será discriminada. Então, no racismo, eu lembro que o Movimento Negro fez uma grande campanha nos anos 80 para o censo, exatamente para enfrentar uma fragmentação absurda, não é? Mais de 170 tipologias de cores. As pessoas diziam que eram negras, pretas, pardas, mulatas, marronzinho, cor de bombom. Era um negócio assim, né, que não tinha, que era exatamente, espelhava a tentativa de negação da negritude de cada um, em função desse massacre que nós sofremos de negação daquilo que nós somos, não é? De ver os negros como um segmento inferior. Isso vem desde a escravidão, mas não podemos tratar como uma herança do escravismo. Nós temos que entender que isso diz respeito a uma atualização, quer dizer, terminou formalmente a escravidão em 1888, mas as práticas de dominação continuaram com base no racismo estrutural. Então, não houve vontade política, não é, do Estado brasileiro de eliminar a racialização das relações sociais, de eliminar o racismo. Nesse aspecto, eu recebi recentemente uma notícia que o Tribunal Superior Eleitoral, ele determinou que a cota, a divisão do fundo partidário, do fundo eleitoral,
vai ter proporção vinculada à quantidade de candidatos negros, candidatos e candidatas negros que tenham nos partidos. Não a partir dessa eleição, mas a partir das próximas eleições. Isso é um passo, na sua opinião, é um passo para a gente deixar um pouco os congressos, as assembleias, o Congresso mais equilibrado do ponto de vista étnico? Por exemplo, a Câmara dos Deputados hoje, para cada 100 parlamentares, só 18 se declaram negros, pretos ou pretas. Isso é muito pouco em função da diversidade que a gente tem no Brasil. A senhora acha que essa determinação do TSE pode ajudar a equilibrar um pouco essa balança? Sem dúvida, Pablo, é um avanço importante essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, assim como foi a decisão de que o fundo partidário, né, que o fundo eleitoral, melhor dizendo, seja distribuído garantindo 30% dos investimentos nas candidaturas das mulheres, né? Porque nós não podemos achar que vamos alterar a representação, a democracia representativa, sem financiar as campanhas, sem que a população que não está representada nesses espaços de poder tenha acesso ao financiamento. Eleição é algo muito caro, depende de muito investimento. Então, muitas vezes você é um excelente candidato, tem ideias, propostas, mas você não tem as ferramentas, você não tem os recursos para investir na sua candidatura, na sua campanha. E muitas vezes essas pessoas ficam de fora. Isso em relação à população negra, em relação às mulheres, em relação à classe trabalhadora, não é? As representações dos trabalhadores, da juventude. Então, o que a gente vê é um Congresso velho, é um Congresso extremamente rico, não é? Uma representação hegemônica, né? Majoritária. Inclusive, de 2014 para cá, a composição do Congresso Nacional, ela piorou, tanto no que diz respeito a segmentos, bancadas conservadoras, como também da representação econômica. Então, acho que é muito importante essa decisão de que, olha, os partidos vão ter que dividir os recursos, vão ter que financiar candidaturas negras, sim, porque senão homens e mulheres negros nunca vão chegar, a gente vai sempre ficar de fora, não por incapacidade, não por falta de inteligência ou de projeto, não é, político, de ideias, enfim, mas por falta de estrutura, não é? Isso nesse nos deixa aspecto, de fora. Estou conversando com a Olívia Santana, ela citou bem essa determinação de que 30% das candidaturas sejam de mulheres. E nesta campanha, ou nesta pré-campanha à Prefeitura de Salvador, temos um número que me parece um número recorde de mulheres concorrendo. Já seria um reflexo, Olívia Santana, dessa mudança de paradigma? Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é resultado das conferências de políticas para as mulheres que nós realizamos tantas, principalmente no ciclo dos governos de Lula e Dilma, não é? O feminismo tem crescido cada vez mais, a participação das mulheres na política, as manifestações públicas e também nas redes sociais, né, de rua, fisicamente, as passeatas, enfim, as manifestações, mas também o uso desse universo digital a favor das pautas que dizem respeito à liberdade das mulheres, ao empoderamento das mulheres e de nós, mulheres negras. O feminismo negro cresce no país e no mundo. E, inclusive, é preciso pensar essa força que vem de baixo para cima e que, numa cidade como Salvador, que nunca foi governada por uma mulher negra e que só foi governada em toda a sua história, de mais de 4 séculos, de quase que 5 séculos, por um homem, né, negro, que foi o Edivaldo Brito, que foi um prefeito biônico na época da ditadura. Então, nós queremos ter a afirmação
de uma cidade democrática e com a participação, sim, de negras e negros, os filhos e filhas do povo que chegam e se apresentam para discutir a nossa cidade. A cidade é nossa também, não é? Nós não podemos manter essa estrutura de segregação que há em Salvador, é um negócio vergonhoso o que acontece em Salvador, uma cidade com mais de 80% de negros e negras na sua população, 54% da população de Salvador é mulher, mulheres chefes de família, mulheres que são trabalhadoras domésticas, que sobem e descem todos os dias, que são feirantes, entendeu? Mulheres que são dos estratos populares, fundamentalmente, mulheres da classe média, mulheres das elites, mas essencialmente uma maioria subrepresentada, extremamente subrepresentada, nos espaços de gestão e de direção da cidade. Então, essa eleição eu já considero histórica, por nós estarmos presentes, não é, sendo apostas partidárias. O meu partido, por exemplo, teve essa ousadia de me colocar e de vir junto, porque tem uma diferença. Uma coisa é você colocar o nome de uma pessoa negra e não fazer nenhum investimento, não dar nenhum suporte, nenhum respaldo. E o que a gente está vendo é que há, sim, uma mudança nessa eleição, fruto de todas essas mobilizações. A campanha Eu Quero Ela, que pautou, não é? Sinalizou, olha, nós estamos fora e nós não podemos ser só eleitores, nós precisamos ser eleitos. Então, toda essa confluência de movimentações resultou numa configuração eleitoral onde mulheres negras estão presentes, não é? Homens negros estão presentes, e eu tenho certeza que nós vamos mudar a história de Salvador nesta eleição de 2020. A senhora falou aí sobre mais da metade da população de Salvador ser de mulheres, e citou muito bem que são mulheres chefes de família, guerreiras, mulheres que muitas vezes cumprem o papel da mulher, o papel do pai, o papel do avô, o papel do companheiro, ocupam esses vários segmentos. E leio aqui na biografia da senhora que a senhora é filha de uma mulher desse gênero, uma mulher que era trabalhadora doméstica. Eu queria entender melhor quem era sua mãe, qual o papel dela na sua vida, na sua formação e principalmente na sociedade. Então, Mainha é uma mulher sobrevivente, uma sobrevivente que me orgulha muito. Minha mãe é uma mulher que começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Ela foi dada pela família lá em Butuípe, não é? Em Jiquiriçá, aquela região que ela vivia com sua família. Eu não conheço nenhum familiar por parte de mãe, porque minha mãe foi dada para vir trabalhar aqui em Salvador. Ela analfabeta, não é? Até hoje ela nunca frequentou uma escola. Ela é uma mulher extremamente inteligente, me dava a cartilha desde pequena para eu aprender as primeiras letras, estudava lá no bairro, no Alto do Candira. Eu nasci na invasão de Ondina, na época era o prefeito ACM, não é? Que era o prefeito de Salvador. A prefeitura tirou a gente de Ondina, aquela invasão, jogou todo mundo lá na Boca do Rio. A Boca do Rio, naquela época, parecia um interior de Salvador. Me lembro da escuridão, me lembro da falta de estrutura. Mãe saía para trabalhar na Vitória, na Barra, e a gente ficava, eu e minha irmã, em casa. Era um sofrimento, porque a gente tinha muito medo de ficar sozinhas. Mas minha mãe não tinha outra opção. Minha mãe, ela é espírita, então ela rezava todos os dias antes de trabalhar, pedindo proteção para a gente, e ia para a batalha. E é muito duro. Hoje eu tenho 54 anos, e eu vejo quanto que tem mulheres ainda, trabalhadoras domésticas, sem carteira assinada, que ganham um salário que muitas nem conseguem ganhar o salário mínimo inteiro, não é? E tem que garantir a sobrevivência dos seus filhos com pouco que ganha. Minha mãe enfrentou violência doméstica,
É uma história tão dramática que daria uma novela mexicana, mas ela sobreviveu a tudo isso e me deu o melhor que ela podia dar, o lápis, o caderno, a régua e o compasso. E eu estou aqui hoje entendendo que milhares de meninas negras, infelizmente, ainda enfrentam todas as desigualdades, não têm oportunidade. Eu não quero ser exceção à regra, eu quero que mais mulheres negras possam ser parte de uma regra de igualdade. Nós precisamos construir igualdade. Salvador é uma cidade que precisa assumir esse desafio de aproximar os mais pobres dos mais ricos, os negros do branco. É um absurdo que a renda, Pablo, em Salvador tem uma força econômica brutal. Como é que os que estão na base da pirâmide, a renda dos mais pobres, não é, em relação aos mais ricos, os mais ricos têm uma renda 61 vezes maior do que a renda dos mais pobres. Toda a população negra de Salvador tem uma renda reunida, todo mundo junto, né, que corresponde a 47% da renda da população branca de Salvador. Isso não está certo, isso não é justo, e isso não pode causar espanto apenas as pessoas que são negras, né, que estão vivendo essas perversidades. Isso precisa espantar quem está no topo da pirâmide da cidade. Nós precisamos fazer um movimento generoso de aproximar as pessoas, de reduzir as desigualdades e de garantir uma cidade mais justa socialmente. Isso é bom para todo mundo. É isso que me encanta quando eu coloco meu nome, sim, à disposição para ser prefeita de Salvador, com essa trajetória e com essa vontade política inspirada em Nelson Mandela, inspirada em tantos outros, não é, que marcharam por um princípio, que é o princípio da igualdade. Então a gente vai destrinchar agora algumas propostas para tentar diminuir esse fosso de desigualdade que já caracterizou Salvador como talvez uma das capitais, além de ser das mais bonitas geograficamente, mas é uma das mais perversas do ponto de vista social. Só que antes dos projetos tem uma outra mulher, uma minha colega aqui, Joana Castro, que quer fazer uma pergunta de mulher para mulher, falando sobre a relação da senhora com a única mulher que foi prefeita de Salvador, que é a atual também pré-candidata e deputada federal, Lídice da Mata. Ô Joana, qual a pergunta para Olívia Santana? Alguns representantes do PSB, da deputada federal e pré-candidata Lídice da Mata, disseram que existe uma torcida por uma chapa Lídice Olívia para a prefeitura. Então eu queria saber da senhora se existe essa chance mesmo de formarem uma chapa feminina juntas e a senhora assumir esse papel de vice. Olha, Juliana, eu tenho uma relação de muita amizade com Lídice da Mata, é uma mulher que eu admiro, uma mulher que foi mais longe na política, né, de Salvador e da Bahia. Lídice foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, foi prefeita, a primeira prefeita da nossa história, foi senadora, a única mulher senadora, não é, do estado da Bahia. E eu, portanto, tenho essa relação de admiração, de respeito à Lídice, mas eu não tenho nenhuma dúvida que agora está na hora de dar oportunidade também para que uma mulher negra possa, sim, assumir a liderança política na cidade. Eu adoraria que o PSB viesse comigo, conversei, inclusive, isso com Lídice, não é? E respeito a decisão que o PSB tomar de ou manter a candidatura de Lídice, ou fazer outras pactuações, mas eu estou muito determinada a não deixar passar essa vez. Eu quero, sim, ter a chance de ser candidata a prefeita. Isso aqui não é uma aventura, eu tenho uma experiência de vida, de militância nos movimentos sociais, uma experiência de ter sido por 10 anos vereadora de Salvador, de ter sido secretária de Educação da cidade.
Imagine que somente quando eu cheguei na Secretaria de Educação é que foi implantada a matrícula informatizada. Foi a minha gestão que implantou a matrícula informatizada, que acabou com o sofrimento daquelas mães que ficavam padecendo nas filas, nas portas das escolas, e a internet já existia. Isso é de um descaso doloroso. Como é que a gestão, foi na gestão de Embaçaí, a gestão anterior a que eu fui secretária, foi a gestão de Embaçaí. E como é que não se investiu? Deixava aquela coisa horrorosa das pessoas apodrecendo na porta, dormindo na porta de escola. E a coisa que eu mais fiquei feliz foi quando a gente implantou a matrícula informatizada, e aí uma trabalhadora que morava em Coutos, ela estava no Rio Vermelho trabalhando, e ela descobriu que podia fazer a matrícula de sua filha, né, do seu filho, em qualquer escola. Ela foi, fez 15 minutos, acabou. Podia voltar para casa tranquila, dormir tranquila, uma coisa tão simples, que depende de vontade política e de conhecimento do sofrimento do povo. Então, eu não quero adiar esse propósito, né? Secretária do Trabalho, secretária de Políticas para as Mulheres, ninguém vai poder dizer, Olívia, você não pode ser candidata porque você não tem experiência, porque eu tenho experiência coletiva, uma experiência construtiva, onde passei, deixei um legado positivo. E é por isso que eu me sinto, assim, preparada para estar no Palácio Tomé de Souza, tomar posse pela primeira vez na história, nessa condição de prefeita da cidade de Salvador. Eu vou lutar por isso, com todos aqueles e aquelas que acreditam nessa possibilidade, porque eu penso que as meninas negras, quero terminar dizendo isso, Pablo, elas precisam de referência, elas precisam de espelho. Eu quero que elas olhem e digam, poxa, se ela chegou lá, eu também posso chegar. É isso que mais me encanta. Deputada estadual, ex-secretária também de Educação, ex-secretária do Estado de Trabalho, Emprego e Renda, Olívia Santana. A senhora citou aí a trajetória política da também pré-candidata e deputada federal Lídice da Mata. É importante mencionar que ela já foi do partido da senhora, já foi do PCdoB. Ela migrou para o PSDB, também para o PMDB, para o PSB, enquanto a senhora não. A senhora, pelo que eu leio da história política da senhora, sempre se manteve no PCdoB. Ao mesmo tempo em que isso demonstra uma fidelidade, uma lealdade partidária muito grande, para algumas pessoas, alguns observadores políticos, o comunismo ficou muito ultrapassado na realidade mundial, internacional de hoje. Tem gente que diz, Olívia, você sabe muito bem, que o comunismo já acabou, o comunismo morreu. A senhora concorda com isso? Por que se manteve tanto tempo no PCdoB? Então, Pablo, por um motivo muito simples. Eu acredito na política como uma causa. E eu aprendi do que eu estudei, não do que eu ouvi falar sobre o socialismo, de que é possível, sim, dividir a renda, dividir a riqueza, que feio, horroroso, a gente vê uma ilha de opulência e um mar de desigualdade, de carência, de miséria, de pobreza. O capitalismo, especialmente na sua fase neoliberal, é uma tragédia para milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu não concordo e nunca vou concordar que poucos tenham tudo e muitos nada tenham. Essa é a questão. Essa equação não me encanta. É por isso que eu nunca saí do PCdoB, eu acredito no PCdoB, eu não estou no PCdoB para ser deputada, para exercer cargos. Tudo isso aconteceu como uma consequência. Eu recebi proposta para ir para outros partidos várias vezes, mas eu no PCdoB tenho assim uma coletividade que me inspira a lutar por uma sociedade melhor, por uma ordem social mais justa. Se a história de que o comunismo acabou é balela. Olha a China tem uma indústria, um PIB fantástico,
né, focado no desenvolvimento industrial, científico. Quando você vai ver as notas, o desempenho escolar dos chineses, um país de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, você fica olhando e diz, poxa, como é que eles conseguem cuidar dessa turma toda, de tanta gente, e garantir autonomia científica, garantir esse desempenho que eles têm na área do esporte, da cultura. Eu estive na China, eu visitei, conheci... Desculpe, só interromper, Olívia. Só interromper, já que a senhora esteve na China, a senhora pode até me explicar melhor. Porque as pessoas que conhecem a China dizem que a China só é comunista porque tem um partido único, mas tem práticas capitalistas da economia, a economia da China muito aberta para o mercado internacional. É isso mesmo? A China é comunista nos costumes e capitalista na economia? Não, a China não é comunista. A China é o país socialista e que nós não temos nenhum país comunista, não é? A China é um país socialista, portanto, a economia ela é uma economia que tem esse misto de capitalismo de Estado e de distribuição, porque a grande questão é, o capitalismo, ele foi muito bom de produzir, mas é preciso distribuir, é preciso garantir que o fruto do trabalho coletivo não seja apropriado apenas por quem detém os meios de produção. É preciso garantir a valorização do trabalho, é preciso garantir escola de qualidade, é preciso garantir democratização de internet. Uma cidade como Salvador, um país como o Brasil, a internet não pode ser vista como um bem privado, Pablo. Não pode ser vista, e a pandemia está revelando isso. É um absurdo que, a essa altura, pleno século XXI, o Brasil tenha uma espécie de indigência no acesso à internet fixa, não é? Banda larga, de qualidade, para todo mundo, deveria ser. Olha o que está acontecendo. Você vê hoje a escola do rico, os meninos estão tendo aula, estão estudando pelo trabalho remoto, pelo uso da internet. Mas quando você olha para a escola pública, como é que está a escola pública? Somente 41% dos lares em Salvador têm acesso à internet. Eu não preciso dizer que esses lares são de classe média e de uma elite, enquanto a população de Salvador, a maioria, está na miséria. É isso que eu não concordo. É por isso que eu luto, sim, pela socialização da riqueza, pela distribuição. Eu acho uma vergonha, um país como o Brasil, você ter 10 famílias controlando mais de 400 bilhões. Bilhões! Isso equivale ao PIB inteiro do Equador. Então, eu não tenho como não ser do PCdoB, eu não tenho como não... Estamos com a Olívia Santana, deputada estadual, e rapaz, tivemos uma rápida oscilação da internet. A conversa está boa aqui com a pré-candidata à Prefeitura de Salvador, do PCdoB, pelo PCdoB, deputada estadual, ex-vereadora da capital, também ex-secretária de Estado, secretária municipal de Educação, Olívia Santana, falando do entendimento dela e das propostas com relação à candidatura para a primeira capital do Brasil, Salvador, que nesse momento tem pré-candidatas mulheres, muitas delas disputando aí uma vaga no Palácio Tomé de Souza. Enquanto a gente recupera o sinal, a conexão com a pré-candidata Olívia Santana, importante até, Everton do Vale, colocar o WhatsApp, o Instagram da deputada para quem quiser conhecer mais. A gente sempre mostra aqui o Instagram dela, Olívia Santana _oficial, Olívia Santana _oficial, para você também, se quiser, tiver interesse, acompanhar o trabalho da deputada estadual desde 2019 pelo PCdoB, ex-vereadora, ex-secretária municipal da Educação, também foi secretária de Políticas para as Mulheres do governo do Estado, já com o governador Rui Costa, do PT,
e secretária do Trabalho, Emprego e Renda. Olívia Santana foi secretária do Trabalho, Emprego e Renda, que tem aí a ascensão sobre a Rede Cine Bahia. Além de tudo, ela é professora, pedagoga, uma das fundadoras da União de Negros pela Igualdade, a UNegro, e está com 54 anos de idade. Esse é um trecho da biografia de Maria Olívia Santana, nascida em Salvador. Foi eleita deputada estadual com mais de 57 mil votos. Então, enquanto a gente restabelece a conexão, você pode acessar o Instagram Olívia Santana _oficial.